no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, e nós vamos falar hoje sobre jejum e oração. Estamos próximo à nossa campanha de jejum e oração, são 40 dias em que todas as igrejas da nossa convenção estarão reunidas no mesmo propósito, como disse o presbítero Cláudio, nós vamos jejuar com um propósito, para que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, o nosso país, para que a gente possa nos humilhar na presença do Senhor, buscando esse caminho da santidade. Mateus capítulo 6, versículo 5, nos fala acerca do ensino de Jesus sobre a oração e o jejum. Ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Versículo 16 do capítulo 6 ainda de Mateus, nos fala sobre o jejum e ele diz: quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. Amém, queridos? Podem sentar. Nós temos uma convicção e uma certeza de que todos nós precisamos ler a palavra, precisamos orar e precisamos buscar a Deus, mas algo que por vezes a gente, de alguma forma, deixa de fazer, ou pelo menos não cuidamos tanto, que é a prática do jejum. E tanto a oração quanto o jejum são extremamente importantes para a nossa vida espiritual. E o jejum e a oração são uma forma e um ato de buscar a intimidade com Deus. Nós lemos agora o texto do Evangelho segundo Mateus, em que Jesus, ensinando os seus discípulos, ele ensinou sobre muitas coisas, e depois ele fala sobre a oração e o jejum. E ele diz que é um ato em que nós devemos fazer no secreto. É claro que quando proclamamos um jejum, em um período de uma campanha de oração, todos nós vamos estar juntos no mesmo propósito, mas ele diz: olha, quando você orar, ou quando você jejuar, não seja como aqueles que querem aparecer, que querem ser religiosos, como alguns faziam nas sinagogas. Eles oravam para que todos pudessem ver, para que eles pudessem ser vistos pelos homens, e com isso demonstrar ali uma falsa religiosidade. E também ele disse: olha, quando você orar, você vai no teu quarto, fecha a tua porta no secreto, e Deus que te ouve no secreto, Ele te recompensará. Ele disse: da mesma forma, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste, não se penalizem para mostrar aos homens que estão fazendo jejum, mas ele diz assim: da mesma forma, quando você jejuar, não pareça aos outros que está jejuando, mas faça isso como um propósito diante do teu Deus, e Ele te recompensará. E é nesse sentido em que vamos falar hoje mais profundamente acerca, com maior enfoque na prática do jejum. E sabemos que não fazemos o jejum para barganhar com Deus ou para negociar com Deus alguma coisa, porque certamente não temos nada para oferecer a Deus. Deus, Ele tem todas as coisas, Ele é o dono do ouro e da prata, a terra e toda a sua plenitude pertence a Ele, e nós não temos como negociar com Deus e nem temos a pretensão de fazê-lo. Mas nós jejuamos, nós buscamos a presença de Deus, nós oramos, não para quebrantar o coração de Deus, mas para nos humilharmos na presença dEle e para quebrantar o nosso coração. Porque nós somos duros de coração, nós somos pessoas com dificuldades, com necessidades, precisamos melhorar naquilo que fazemos, precisamos pedir a graça de Deus para que a gente tenha humildade, para que a gente possa de fato perdoar e amar as pessoas. E o período em que jejuamos, nós adoramos a Deus, é uma forma
e uma maneira de buscarmos o Senhor e adorarmos o nosso Deus. E jejuar significa necessariamente se abster de alimento. E isso nós fazemos por vezes de forma parcial. Talvez você abra mão do teu café da manhã, e para quem aqui é difícil abrir a mão do café da manhã, renunciar ao café da manhã, eu já conheço uma. Eu já sei que é difícil. Se acordar de manhã cedo, já com aquela fome, e dizer, não, eu vou dedicar esse momento ao Senhor, vou me consagrar a Ele. Mas talvez você precise abrir mão do teu almoço, ou do teu jantar, ou alguns façam isso de forma integral o dia inteiro, e talvez por mais dias, e quem vai fazer por um período longo precisa de um acompanhamento médico, e a gente sabe que isso é uma forma de nos humilharmos diante da presença de Deus, buscar a sua face, e buscar de fato agradar ao Senhor. Mas talvez você tenha alguma necessidade, algum problema de saúde, alguma situação que não te permite fazer um jejum, nem que seja parcial, abrindo mão de um período da sua alimentação, mas você pode renunciar a algo que você gosta muito. E talvez tenha algo que você dá muito valor, e Deus nos permite ter alimentos maravilhosos. E tem alguém aqui que gosta de doce, por exemplo? Tem alguém que gosta de doce? Amém. Alguém gosta de... acho que tem mais gente, tá? Mas amém. Tem alguém que gosta de churrasco? Tchê, por exemplo, gosta de... Não, né? Tchê não gosta de churrasco, né? Mas olha só, a gente não vai abrir mão daquilo que a gente não gosta. Tem algum alimento, talvez, que você não gosta? Imagina alguém que não gosta de comer... Rafa, você gosta de legumes, verduras? Não, né? Então você não vai fazer um jejum dessa forma. Assim, eu quero dedicar ao Senhor, né, os legumes, as verduras, porque não vai ser um jejum sincero. Nós precisamos oferecer ao Senhor algo que nos custe alguma coisa. E não ofereça refrigerante também, porque refrigerante você já tem que parar de tomar, independentemente de campanha de jejum, porque isso não faz bem para a tua vida. Amém? Amém? Quem pode dar uma glória a Deus? Se for abrir mão, já abre mão de vez. Queridos, em complemento a esse período de jejum e oração, nós podemos e devemos dedicar tempo ao Senhor, de leitura da palavra, de oração, e nessa noite a nossa intenção é trazer uma palavra de ensino, de aprendizado para as nossas vidas. E talvez a gente passa muito tempo dedicando a outras coisas. De repente você passa tempo nas redes sociais, e nós já conversamos com uma pessoa que nos disse que passou 16 horas nas redes sociais. Bastante tempo, né? E nós precisamos abrir mão disso também para dedicar ao Senhor. Talvez alguém passe muito tempo assistindo filmes, séries, ou assistindo futebol, ou seja lá o que seja. Nós precisamos usar esse tempo em dedicação e oração ao Senhor. E por isso nós sabemos que a necessidade de buscarmos a Deus, ela vai muito além de simplesmente, como disse o presbítero Cláudio aqui, abrir mão do alimento, renunciar a algum tempo de alimento e passar fome. Não é isso. Nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos renunciar àquilo que é tão importante para nós quanto o alimento, e de fato não é possível jejuar sem se abster de alimento, mas também não é passar fome, é necessariamente nos humilharmos na presença de Deus. Amém? É buscar a face do Senhor nesse tempo, é esmurrar o nosso corpo, porque o nosso corpo não quer fazer jejum, o nosso corpo não quer orar, e se a gente deixar ele muito à vontade, ele não vai querer nem vir para a igreja. Mas a gente precisa obrigar o nosso corpo e discipliná-lo a buscar a presença do Senhor, e entender que há um benefício muito grande para as nossas vidas. Sabe que eu fico pensando assim, que acho muito interessante daquilo que Deus faz, porque não temos nada para oferecer a Deus. Deus nos deu a salvação, nos deu a vida eterna, e ainda nos disse algo, que tudo o que fizermos, Ele vai nos recompensar. Já não bastasse a vida, o alimento, as roupas, os amigos, a nossa família, tudo que temos, ainda vamos herdar o céu, vamos herdar a vida eterna, e Deus vai te dar uma recompensa por tudo que você fizer. É algo interessante, porque tudo que fazemos é em gratidão a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas uma coisa é certa, o Senhor vai te recompensar por tudo o que você fizer para Ele. O Senhor vai te dar uma recompensa conforme Ele nos diz na sua palavra. E nós entendermos que esse tempo de oração, ele vai nos trazer também um fortalecimento espiritual.
A palavra de Deus nos diz que há castas de demônios que só saem com jejum e com oração. E precisamos dedicar nossa vida a essa prática espiritual, isso precisa ser uma prática que se torne um hábito na nossa vida. E o primeiro propósito, o presbítero Cláudio falou que o jejum precisa ter propósito. E o primeiro propósito que eu quero falar aqui é exatamente de buscar a Deus. O propósito do jejum é adoração, é arrependimento, é uma busca pelo clamor do perdão, é uma consagração das nossas vidas. E nós não jejuamos necessariamente porque precisamos de algo. É claro que nós temos um Deus que ouve as nossas orações, nós temos um Deus que nos ama, que responde o nosso clamor, e por isso nós buscamos a Ele. Mas o propósito principal é adorar o nosso Deus, é adorar a face do nosso Senhor. E diante disso, diante desse entendimento de adoração, de arrependimento, de perdão, o livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 12, ele vai falar, a partir do versículo 1, na verdade, ele fala sobre uma situação, um momento difícil, em que o profeta Joel estava ali, realizando o seu ministério em Israel, e houve uma grande praga de gafanhotos, e que houve uma destruição de proporções nunca vistas, e aquilo que aconteceu ali foi algo terrível, devastou plantações, eles passaram por um momento de grande fome e destruição, e naquele momento Deus convoca a nação de Israel por meio do profeta para se humilhar na presença dele, para buscar a face do Senhor. E diz assim o texto da palavra de Deus em Joel, no capítulo 2, versículo 12 em diante. Você pode acompanhar na tua Bíblia, Joel 2, versículo 12, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar, deixe uma bênção, assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. E uma pausa aqui nesse texto, para a gente falar acerca deste chamado, deste clamor a Deus. Deus chama a nação de Israel para que eles possam jejuar, para que eles possam rasgar os seus corações e não as suas vestes, porque era um ato comum e um ato religioso que os sacerdotes faziam, os profetas, quando eles queriam demonstrar arrependimento diante de Deus, eles rasgavam as suas vestes. Ele diz assim: olha, eu não quero nada exterior, eu quero que você rasgue o teu coração. E nós precisamos rasgar o nosso coração na presença de Deus, dizer: Senhor, eu preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia, porque eu sou falho, nós necessitamos do teu amor. E diz o texto então da palavra do Senhor, que o profeta ele convoca a nação para este lamento, pedindo a misericórdia, porque ele é bom, ele é paciente, cheio de amor. E tem algo que nos chama a atenção nesse texto, ele diz assim: talvez ele volte atrás e arrependa-se. E eu queria perguntar ao presbítero Cláudio, se Deus volta atrás daquilo que ele faz e ele se arrepende? Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando o texto bíblico ele fala conosco dessa maneira, ele está dizendo que Deus é misericordioso. O que o profeta está dizendo aqui por meio da palavra do Senhor é exatamente isso. Talvez Deus haja com misericórdia em nossas vidas, se nós nos arrependermos. E aí talvez ele se arrependa no sentido de nos olhar com amor e deixar uma bênção. E então ele segue falando ali no capítulo 2 do profeta Joel, no versículo 15, ele diz assim: ó, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo e convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo. Ele chama todos para praticar esse jejum. Há uma convocação, ele chame os anciãos, as crianças, aqueles que ainda mamam, os recém-casados, todos na presença do Senhor. E aí algo importante, porque eu lembro que no jejum passado, o Miguel fez jejum, né? Ele fez jejum de algo que ele gostava muito, né, Isa? Nutella? Não é isso? Pietro disse que vai fazer um jejum de açúcar, né? Vamos ver como é que vai ser, espero que o Senhor dê graça para ele. Mas é importante as crianças já compreenderem que é um clamor, é uma forma de nos humilharmos na presença de Deus, dedicarmos a nossa vida, e o profeta falou isso.
E ele disse: olha, os sacerdotes, aqueles que ministram perante o Senhor, devem chorar, clamar, orando: poupa o teu povo, Senhor. E queridos, precisamos clamar pela nossa nação, precisamos chorar pelo nosso povo, pelo nosso país, pelos nossos líderes, porque a nossa nação se afastou de Deus completamente. Até mesmo aqueles que ministram, até mesmo as igrejas em muitos lugares estão completamente distantes da palavra de Deus, daquilo que é obediência ao Senhor. E o texto nos chama para um clamor, para que a gente possa orar e pedir para que Deus tenha misericórdia do seu povo, para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que não sejamos apenas religiosos. E o texto bíblico nos fala que, havendo arrependimento e quebrantamento, o Senhor vem sobre o seu povo e nos abençoa. O texto continua no versículo 18, dizendo que o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo, e com zelo guardou a sua terra. E o jejum é exatamente isso, é um momento de arrependimento. Precisamos entender que há um momento em que nós precisamos nos voltar para Deus de uma forma a rasgar os nossos corações na presença dEle. E é interessante pensar que Deus é tão bondoso e tão misericordioso que mesmo uma nação pagã, um povo violento, Deus age com misericórdia. A gente pode lembrar da grande cidade de Nínive. Quero que você acompanhe no texto bíblico, na tua Bíblia ali, no livro de Jonas, a partir do capítulo 1, versículo 2, que fala exatamente sobre isso, que Deus teve misericórdia da cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade que era uma das mais importantes do Império Assírio, e eles eram inimigos do povo de Israel. E aqui o texto bíblico diz assim, que Jonas, capítulo 1, versículo 2, o Senhor trouxe uma palavra a ele e disse: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas, o texto continua dizendo, que Jonas fugiu da presença do Senhor e foi para outro lugar, foi para Tarsis, para fugir da presença de Deus. É interessante a gente pensar nesse texto. O profeta Jonas, ele conhecia o Senhor, ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia e de amor, e que age com misericórdia quando nós nos arrependemos. E Jonas sabia que se ele pregasse para essa cidade, eles iriam se converter, como de fato aconteceu, e Deus agiria com misericórdia. E o que ele pensou? Não vou pregar, porque esse povo é inimigo nosso, e eles vão se arrepender e vão ser salvos. Eu vou embora. Foi para outro lugar, e ele se afastou, foi para uma outra cidade. E aqui nos chama algo a atenção, porque será que nós estamos fazendo a mesma coisa? A nossa nação está se perdendo, nós temos amigos que estão caminhando para o inferno, nós temos familiares, e nós não pregamos para eles, nós não oramos por eles, ou talvez até lembramos uma vez ou outra, mas a Bíblia nos diz aqui então que Jonas tomou uma outra direção, e ele foi para outra direção contrária a Nínive, tomou uma embarcação para Tarsis, e ali ele desce o porão do navio e foi dormir. É impressionante pensar nisso, porque o profeta conhecia Deus e ele toma uma direção totalmente oposta e pensa: talvez Deus não me encontre neste lugar. E às vezes a gente fica neste sono, a gente fica despreocupado, da mesma forma que Jonas se colocou, e por causa desta atitude, o texto bíblico nos fala que depois que Jonas ele foge, ele vai até ali aquele barco, Deus envia uma grande tempestade, tão violenta ao ponto do barco ficar a ponto de naufragar. Isso por causa da desobediência dele. E eles começam a clamar aos seus deuses, começam a pedir aos seus deuses que dê a eles o livramento de tudo aquilo, e o capitão chega até Jonas e vê dormindo ali no porão e pergunta: por que você está aqui? O que você está fazendo? Como é que você consegue, diante de tudo isso, estar sossegado? E ele se apresenta como servo de Deus. Ele se apresenta como alguém que serve a Deus. E depois de tudo é lançado sorte, não sei de que maneira eles vão fazer isso para lançar ali um sorteio, e o sorteio cai em Jonas. E ele diz: olha, de fato sou eu sou o culpado desse negócio aqui. Pode me jogar no mar. E ali aqueles homens não querem
pecar contra Deus, não querem jogar Jonas no mar, mas eles começam a jogar ali as suas cargas, e chega um momento que não tem jeito, e diz, olha, Senhor, nos perdoa, mas a gente vai mandar esse cara embora, vamos jogar ele no mar. E quando ele vai, então vem a calmaria. Acontece que quando ele cai no mar, ele é engolido por um grande peixe, e passa 3 dias ali naquele grande peixe. E alguns teóricos, alguns cientistas, alguns historiadores dizem que essa história é um mito, não é verdade. Mas sabe por que eu sei que essa história é verdadeira? Porque o próprio Jesus testemunhou e disse que daria o sinal de Jonas para aquelas pessoas. E se Jesus falou, é verdade, porque ele é a verdade. Amém? Depois disso, Jonas ele vai orar, vai clamar ao Senhor, e o Senhor o livra daquela situação, traz de volta em terra firme. E então, diz o texto na palavra do Senhor em Jonas capítulo 3, a partir do versículo 1, que novamente veio a ele a palavra de Deus, ele disse, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E mesmo descontente, mesmo sem querendo ir, ele foi. E diz o texto então que ele obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, e que era uma cidade muito grande, que precisava percorrer ali por 3 dias para poder andar toda a cidade, mas em um dia ele percorreu e proclamou a palavra de Deus, dizendo, ó, daqui a 40 dias Nínive será destruída. E exatamente como ele temia, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Naquele momento eles se colocaram ali em humilhação diante de Deus, vestiram pano de saco, e quando essa notícia chega para o rei faz a mesma coisa. A palavra nos diz que ele tira ali o seu manto real, ele se levanta do trono e ele se humilha na presença de Deus. E ele decreta também que todo homem, todo animal, seja quem for, não deve comer nem beber. E aí ele vem nos falar então, que no versículo 8, para que eles deixassem os maus caminhos e a violência. No versículo 9 ele diz, talvez Deus se arrependa no sentido de ter misericórdia e abandone sua ira e não sejamos destruídos. Uma nação pagã, uma nação que não temia o Senhor, reconhece que há um Deus todo-poderoso. E eles se humilham na presença desse Deus, buscando a misericórdia. E diz então que Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Precisamos clamar, queridos, pelo nosso país, precisamos clamar pelas nossas famílias, precisamos de fato nos humilhar na presença de Deus e buscar a sua face. Ainda que Jonas não queria pregar, ainda que ele entendia que Deus era misericordioso e por isso iria de alguma forma ter misericórdia daquele povo, ele pregou e Deus agiu com misericórdia quando houve arrependimento. Algumas vezes nós passamos muito tempo lutando com questões, com pecado, com situações em nossa vida, mas é necessário nos humilharmos na presença de Deus e pedirmos a misericórdia dEle, porque Ele é bom, Ele é compassivo e Ele é misericordioso. Amém, queridos? E há também recompensas na prática do jejum e oração. O presbítero Cláudio leu ali o texto do livro de Esdras, que fala exatamente algo importante acerca da proteção de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que após o exílio de 70 anos em que o povo de Judá foi levado à Babilônia, eles foram, depois desse tempo, libertos e foram permitidos voltar para sua casa. E a palavra do Senhor nos diz que então Ciro, depois de vencer ali o Império Babilônico e se tornar ali aquele rei, imperador, ele permite com que o povo de Judá retorne para sua casa. E o primeiro deles a retornar vai ser Zorobabel, que é um descendente de Davi, para reconstruir o muro, e logo em seguida vem Esdras, esse escriba que era temente à lei do Senhor. E exatamente nesse texto ele fala que muitas pessoas foram com ele, o rei permitiu com que ele fosse com aqueles que desejassem ir. E diz o texto bíblico então, em Esdras, no capítulo 8, 21, que o presbítero leu nessa noite, exatamente sobre isso, que o rei Artaxerxes, depois de permitir com que eles pudessem ir, ter dado a ele presentes, ouro e prata, e ele vai com um grande número de pessoas percorrer uma distância longa, ele busca o Senhor.
E ele diz assim: ali junto ao canal de Avá, proclamei um jejum, a fim de nos humilhar, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. O que você precisa? Não é uma barganha que você vai fazer diante de Deus. Você precisa de misericórdia, você precisa que Deus cubra a tua família de proteção, você precisa que Deus possa agir na vida dos teus familiares para que eles se convertam. Vamos proclamar um jejum. Não fique de fora desse momento tão especial em que vamos nos humilhar na presença de Deus como igreja. E é impressionante que o texto bíblico continua falando que Esdras, ele diz assim no versículo 22 do capítulo 8: tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada. O rei já tinha dado ouro, prata, tinha dado presentes, e ele disse: olha, não vou pedir do rei, que é um incrédulo, para que ele nos proteja, se nós temos um Deus todo-poderoso. E ele diz que então a mão poderosa do nosso Deus está sobre nós, sobre todos os que o buscam. A mão poderosa do Senhor está sobre nós. E ele continua dizendo: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Deus ouve a nossa oração, queridos, quando quebrantamos o nosso coração na presença dEle, quando rasgamos o nosso coração e não as nossas vestes, Deus ouve a nossa oração. No versículo 31 ele diz: partimos do canal de Avá e fomos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus esteve sobre nós, e Ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Amém? Há muitos benefícios. A palavra de Deus nos diz que quando jejuarem, que nós devemos de fato não demonstrar aos homens que fazemos isso, fazer esse jejum no secreto com o Senhor, e Ele nos recompensará. Ele nos dará a bênção da proteção, do livramento, vai alimentar o nosso espírito para que a gente possa vencer as batalhas que enfrentamos, a batalha contra o pecado, contra os nossos conflitos internos, externos. Ele vai nos dar a bênção quando clamamos ao Senhor. E a bênção do Senhor também, em relação ao jejum, nos fala de nos ajudar a buscar também o livramento. O livro de Esther, quero que você abra e acompanhe na sua Bíblia, fala que o rei Xerxes, em hebraico Assuero, rei da Pérsia, ele iria escolher uma nova rainha em lugar de Vasti, que era a rainha, mas que desonrou o rei publicamente, quando ele a convoca para estar na presença dele, diante dos nobres, em um banquete, e ela não vai. Então ela é destituída do posto de rainha, e os seus nobres ali começam a dar a ele uma ideia para que ele possa ter uma nova esposa, e muitas mulheres são levadas até ele, elas passam por um período ali de tratamento, de sendo preparadas para se apresentar ao rei, e dentre elas estava Radassa, Esther, estava entre elas, e ela havia sido criada pelo seu tio Mardoqueu, que cuidou dela como filha, e daí diante de tudo isso, ela é colocada ali diante do rei, e diz a palavra que ela era uma mulher atraente e muito bonita, mas ela guardava um segredo. O seu tio pediu para que ela não falasse que era judia. Ela guardou um segredo diante do rei, e acontece que depois de um tempo em que houve uma preparação, ela é apresentada diante do rei, e o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. E diz a palavra do Senhor que o rei colocou nela a coroa real e tornou rainha no lugar de Vasti. Só que a vida do crente, ela não fica assim. E viveram felizes para sempre. A palavra do Senhor nos diz que se levantou um homem chamado Amã. E esse homem odiava Mardoqueu porque quando ele era um nobre e quando ele aparecia, todos se curvavam diante dele, mas Mardoqueu não fez isso, porque ele amava o Senhor e se consagrava e dedicava a adoração ao Senhor. E por causa dessa atitude, então, a mãe tentou matar Mardoqueu, e não somente ele, mas exterminar todos os judeus. Está lá no texto de Esther, capítulo 3, versos 5 e 6. Então, por causa dessa atitude, diz a palavra do Senhor que ele vai até o rei, e ele se aproxima do rei. Esther, capítulo 3, versículo 8 e 9, e Amã disse ao rei Xerxes: existe um certo povo,
cujos costumes são diferentes e que não obedecem às leis do rei, decrete a destruição deles. O rei acaba de ouvir que tem um povo que não está dando importância para o seu reinado, que de fato não segue as suas leis, mas que tem outros costumes, e por isso devem ser destruídos. O rei fica irado com tudo isso, e ele pega o seu anel ali, o seu selo, dá a Amã para escrever cartas decretando o extermínio de todo o povo judeu. E nesse momento, então, Mardoqueu, ele se veste de pano, de saco e cinza, e chora e clama ao Senhor, e Esther então vai procurar saber como ele está, e ele diz aquilo que aconteceu, e ele também dá uma cópia do decreto real que falava desse extermínio. E a partir de então, no texto do livro de Esther, no capítulo 4, no versículo de 1 a 8, fala que Mardoqueu vai pedir que ela fosse até a presença do rei implorar misericórdia. Só que ela dá uma resposta, no capítulo 4, versículo 10 e 11, Esther enviou uma resposta a Mardoqueu dizendo o seguinte: existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher. Esther capítulo 4, versículo 10 e 11. Pode projetar ali, por favor. Diz assim: existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida, e eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Então existia um decreto. Você só poderia se aproximar na presença do rei se fosse chamado. E mesmo ela sendo rainha, Esther não havia sido chamada há mais de 30 dias. E agora ela está numa situação muito complicada, porque se ela vai à presença do rei, e o rei que já destituiu uma rainha, porque não veio à sua presença quando ele chamou, ela poderia igualmente sofrer uma punição, e neste caso seria morta. Só que então, o texto do livro de Esther, no capítulo 4, do versículo 15 em diante, nos fala sobre o propósito pelo qual ela foi chamada. Esther 4, 15 e 16 nos diz assim, que então Esther manda uma resposta ali para o seu tio Mardoqueu e diz o seguinte: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, e depois disso irei ainda que seja contra a lei a presença do rei, e se eu tiver de morrer, morrerei. Queridos, até que ponto nós estamos dispostos a servir o Senhor? Até que ponto estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Porque Esther diz exatamente isso: eu vou à presença do rei, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. E ela diz: se tiver de morrer, morrerei. Nossos irmãos fizeram isso na igreja primitiva. Muitos dos nossos irmãos nas igrejas perseguidas pelo mundo estão fazendo isso, pregando a palavra mesmo que lhe custe a sua vida. E nós estamos, talvez, dormindo no barco, como Jonas? Estamos calados, não falamos, temos reuniões de família, temos amigos, falamos com eles todos os dias e não falamos do amor de Deus, da misericórdia do Senhor. E aqui há algo muito importante em que Esther compreendeu o propósito de ser rainha e vai buscar a presença do Senhor. E é interessante pensar que quando ela está ali, diante do seu tio, numa situação delicada, ele diz para ela: quem sabe se não foi para um momento como este você chegou à posição de rainha? E quem sabe não foi para um momento como este, em que a nossa nação está entregue ao paganismo, em que mesmo aqueles que se dizem religiosos estão servindo a uma religião que é apenas, talvez para um proveito próprio. O Senhor nos chama para clamar pelo nosso país, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias e pelo nosso povo, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E diante de tudo isso, Esther então se coloca na presença do rei, e o rei estendeu o cetro e teve misericórdia dela. Lá no texto de Esther capítulo 5, versículo 3 e 4, o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther, qual é o seu pedido? E mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado.
É impressionante pensar que aqui não foi a bondade e a misericórdia do rei, mas a bondade e a misericórdia de Deus, porque Esther entendeu o propósito pela qual ela foi chamada e ela buscou a presença de Deus em humilhação. Ela buscou a presença do Senhor e diante disso, diante dessa busca, ela recebeu misericórdia. E ela pede algo inusitado, ela diz, olha, se for do agrado do rei, que Amã venha ao banquete que eu vou oferecer ao rei. Então ela oferece um banquete para o rei, e ali está Amã, talvez se sentindo prestigiado por ser convidado, e o rei lhe pergunta, qual é o teu pedido, o que você quer? E ela fala para o rei o seguinte, ela diz, que seja poupada a minha vida e do meu povo. E o rei fica impressionado com esse pedido, e pergunta ali em Esther capítulo 7, versículos 5 e 6, quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde ele está? E ela fala, olha, o adversário e o inimigo é Amã, que estava diante deles ali naquele momento. O rei não podia renunciar e voltar atrás no seu decreto, mas ele faz um novo decreto. E aí ele permite com que Mardoqueu possa fazer ali um novo decreto, dizendo que o povo de Judá, o povo judeu, possa se defender dos seus inimigos e lutar contra eles. E diz a palavra de Deus, então, que Deus traz um grande livramento para todo o povo judeu. Sabe, queridos, nós temos um inimigo muito maior do que Amã, o inimigo das nossas almas, que ele quer matar a tua vida, ele quer te roubar e quer te destruir. Ele quer matar a tua família, ele quer acabar com a nossa nação, ele quer trazer o paganismo e fazer com que nós nos afastemos da genuína palavra do Senhor. E por isso nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos nos humilhar e entender que talvez seja para este momento que Deus nos chamou para fazer parte do seu reino. Que Deus nos chamou para que possamos ser intercessores, que possamos clamar pelas nossas famílias, clamar pelo nosso povo, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e de fato fazer um jejum que agrada a Deus, que possamos nos humilhar na presença do Senhor. Para concluir, que nós possamos entender que jejuar de fato não é passar fome, mas é ter fome de buscar a Deus. Que possamos ter o entendimento de que quando abrimos mão deste pão terreno, quando abrimos mão e renunciamos o alimento, nós desejamos o pão vivo que desceu do céu. Que nós clamamos o Senhor e pela misericórdia dEle. Que nesses 40 dias de jejum e oração você não fique de fora. Que nenhum de nós possa ir para o porão do navio dormir, mas que nós possamos estar de fato buscando o Senhor. Todos nós no mesmo propósito, no mesmo objetivo, buscando e clamando ao Senhor pela misericórdia primeiro em nossas vidas e depois também clamando pela nossa nação, pela nossa família, pelos nossos amigos, e que Deus possa agir por intermédio das nossas vidas. Amém, queridos?